Senhor Jesus, a última lição da nossa revista, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Glórias a Deus. E hoje eu vou dar essa aula pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus tem algo a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. E a lição de número 13, ela trata sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E nós vamos observar nesta noite que sem a Trindade, meus amados irmãos, dificilmente a Igreja existiria. A Igreja hoje ela só mantém-se de pé, a Igreja só caminha por causa da ação da Trindade, por causa de Deus Pai, por causa de Deus Filho e por causa do Espírito Santo. Amém? E mediante ao que nós aprendemos durante todo esse período de 3 meses dessa revista, né, aprendemos grandes coisas, né, durante todos os estudos, né, principalmente acerca do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo, né, foi falado detalhadamente em cada aula acerca de cada pessoa da Trindade. Tá, e hoje nós finalizaremos essa lição, né, baseado novamente também acerca da Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Amém? O texto áureo desta lição, ela vai dizer assim para nós: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, versículo de número 19. E a verdade prática nesta noite vai dizer para nós que a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo ele santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Glórias a Deus, amém? Você sabe o que é remir? Que aqui fala que o Filho redime, né? Ele redime. O que é remir? Que redimir vem da família, redime vem da família, da palavra redimir. O que é redimir? Redimir, na verdade, é resgatar, é pagar, é livrar, é trazer em si, para si, a ideia, tá, de... Deixa eu ler aqui. A ideia de pagamento. A ideia de pagamento. Alguém pagou, né, pelo nosso resgate. E é uma bem verdade, né, que como diz aqui na própria verdade prática, que o Pai ele elegeu, o Filho ele redimiu e o Espírito Santo ele santifica. Então o Espírito Santo ele continua atuando no nosso meio, o Espírito Santo ele continua trabalhando no nosso meio, o Espírito Santo ele continua agindo no nosso meio. E nós vamos aprender nesta noite em nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 13, do versículo 11 ao 13, e também 1 Pedro, do capítulo 1, versículos 2 e 3. E Madriana, você está com o microfone aí, Madriana? Lê para nós toda a leitura bíblica em classe, por favor, em nome de Jesus. 13, até o final, essa página amarela aí toda aí. 2 Coríntios 13, capítulo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 1 Pedro 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus, amém? Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Aí no 12 vai dizer assim para nós: saudai-vos uns aos outros com ósculos santo. Você já procurou saber o que é ósculo santo? Olha, muito bem, muito bem. É isso mesmo, ósculo santo é um cumprimento. É como o brasileiro ele tem esse costume de dar 3 beijinhos no rosto, né? Isto é ósculo santo. Né? Não é um beijo erótico, não é um beijo com segundas intenções, mas é um cumprimento. Né? Então, quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, se você for observar, né, Paulo está dizendo isso: saudai com ósculo santo, ou seja, com beijinho santo. Tá? É isso que Paulo ele está motivando e ensinando a igreja de Corinto. Né, talvez muitos não procuram saber, talvez muitos nem estudam para saber o que significa esse ósculo santo. Tá? Mas ósculo santo é isso, é a pessoa se cumprimentar com um beijinho no rosto. Tá, irmãos? Então isso é ósculo santo. Ok? E quando nós vemos aqui também na parte de Pedro, a Bíblia vai dizer para nós que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Tá? Então nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em santificação de quem? Do Espírito Santo. Tá? Do Espírito Santo. Só que ele vai trazer agora, depois da vírgula, o verdadeiro significado. Para quê? Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Tá, irmãos? Então, bendito é o Deus de nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então, nessa lição de hoje, nós estaremos falando acerca da Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vamos lá para a introdução? A introdução vai dizer assim para nós: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito, que aqui é Espírito Santo, tá, irmãos? De forma harmoniosa na criação, na redenção, santificação e na comunhão da igreja. Tá? Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. E compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Tá? Então a Trindade, ela é a base da fé cristã. Tá? A Trindade é a base da fé cristã e o fundamento da vida e missão da igreja. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuam em perfeita unidade na eleição, redenção, santificação e envio da igreja ao mundo. Tá, irmãos? Então, nós vamos ver a ação da Trindade em todo o tempo, né, no envio da igreja ao mundo. Toda a igreja que Deus ele deixou sobre a terra, nós temos um papel fundamental. Tá? Nós temos um papel fundamental. A igreja ela tem um papel fundamental. Qual é o papel fundamental da igreja sobre a terra? Qual é o nosso dever, igreja? Qual é o nosso dever? O que nós devemos fazer como igreja? Falar do Evangelho. Foi o que nós lemos aqui no texto áudio, lá em Mateus 28:19. Ide por todo o mundo, né, e pregai o Evangelho, né, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é dever de todos nós, tá, sem exceção de nenhum, é dever de todos nós ganharmos almas para o reino de Deus. É dever de todos nós evangelizarmos as pessoas. É dever de todos nós pregarmos a palavra do Senhor,
Foi para isso que o Senhor instituiu a igreja e nos deixou sobre a terra, para que nós pudéssemos terminar, continuar, né, a conclusão da missão sobre a face da terra. A missão nossa é o quê? Ir por todo o mundo, né, ensinar a palavra do Senhor, ensinar o Evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a missão integral da igreja é o ID, que também se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos ali de número 15 e 16. Tá? É dever nosso ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Assim diz a palavra do Senhor. Tá? Então, baseado no estudo de hoje, nós vamos falar muito acerca desse quesito, né, do papel da igreja, da missão integral da igreja. Porém, nós vamos ver separadamente a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Cada um no seu devido lugar, cada um na sua função, cada um de uma forma, como que eu posso dizer, única de trabalhar no nosso meio. E no tópico de número 1, vai falar sobre a Trindade e o plano redentor. No primeiro tópico, subtópico, vai estar dizendo assim, eleito segundo a presciência do Pai. Irmã Regiane, a senhora pode ler para nós o primeiro subtópico? Eleito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência no grego, proginosko, significa como conhecer de antemão, aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e preservar em Cristo. Glória a Deus, amém? Eu vou pedir para o presbítero Maurício, abre para mim, presbítero, em Efésios 1:4. Você está com sua Bíblia aí, cooperador? É que a sua Bíblia é NVT, eu precisava do texto em NVT. Não trouxe? Você tem NVT aí, Kelly? Abre para mim Romanos 11:2, na versão NVT. E eu vou pedir para a irmã Adriana abrir em Romanos capítulo 8, versículo 29, irmã Adriana. Romanos 8, 29. Nós podemos observar aqui que a Bíblia vai dizer para nós, o texto que eu pedi para o presbítero Maurício abrir, que Deus ele nos elegeu assim, a igreja desde a eternidade. Tá? Então, esse plano do Senhor, ele precede a nossa existência. Antes de nós existirmos, o Senhor ele já havia nos elegido através da tua presciência. Tá? Através da tua presciência. Efésios 1:4, achou, presbítero? Lê para nós, por favor. Amém. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Amém? Olha só, o Senhor já havia nos elegido antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo, o Senhor, através da tua presciência, ele já havia nos separado. Tá? Então, nós vamos observar que Deus, ele tem todo o conhecimento. Né? Por isso que Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Antes mesmo de nós pensarmos, antes de nós falarmos qualquer coisa, antes da palavra surgir nos nossos lábios, o Salmo 139 vai dizer para nós que o Senhor já sabe o que nós falaremos.
Para você ter ideia, como que Deus ele tem esse conhecimento, né? É um conhecimento antes de qualquer coisa. Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Deus, ele está fora do nosso tempo, o tempo Cronos. Então Deus, ele está no passado, Deus, ele está no presente, Deus, ele está no futuro. Então Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer, com antecedência, Deus, ele já sabe. Lógico que ele não intervém no curso da jornada de cada um. Antes ele quer que nós tomemos essas decisões. Sim, Deus ele conhece, Deus ele sabe. Presciência, o que é pré? É antes, é anterior. Ciência, presciência, conhecimento. Ele tem o conhecimento antes de qualquer coisa. Presciência, né? Então ele tem o conhecimento antes de qualquer coisa. Deus ele já sabe até o que nós vamos falar antes de nós sabermos, nem nós sabemos o que vamos falar, Deus já sabe o que nós falaremos. Tá? Então, isso é a presciência do Senhor. Tá? Então, antes de qualquer coisa, Deus ele já sabe. Agora, vamos ler em Romanos 11:2, né? Porque, olha o que na NVT, o que ele vai falar? Que Deus tem um conhecimento de antemão, Deus conhece de antemão. Lê para nós. É Romanos 11:2, na versão NVT. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo... Amém? Deus, aí a Bíblia está dizendo aí que o quê? Que Deus conheceu de antemão. O que é de antemão? Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, Deus já sabia. Antes de fazer, Deus já sabia o que ia acontecer. Por exemplo, Deus ele colocou o homem no jardim do Éden, certo? Deus ele sabia que o homem ia pecar? Sabia. Sabia. Sabe por que Deus ele sabia? Porque quando nós vamos lá em Pedro, no capítulo 1, versículo 20, a Bíblia vai dizer para nós que Deus, antes da fundação do mundo, ele já havia preparado o Cordeiro Imaculado. Por quê? Porque ele sabia que o homem ele pecaria, que o homem ele erraria. Tá? Então Deus ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Tá? Então é interessante isso, nós vemos aqui a ação do Pai, né? A ação do Pai segundo a sua presciência, tá? Segundo a sua presciência, o seu conhecimento. Tá? Olha só o que Romanos 8:29 ele diz para nós também. Lê para nós, irmã Adriana. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? A da irmã Adriana, se eu não me engano, é ao meio da revista corrigida. Se ler na do Fernando, vai estar também de antemão. Vai estar escrito, lê para nós aí, Fernando. Romanos 8:29 na NVT. 8:29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Mesma coisa, né? Deus conheceu de antemão e os predestinou. Tá? E quando nós falamos a questão, eu quero entrar aqui um pouquinho no assunto, mas não vou muito profundo, sobre a questão dos predestinados. Quando Deus ele falou que existem os predestinados, ele não está falando, irmãos, de apenas um povo. De um sentido assim, é o povo americano que será não salvo. É o povo judeu só que vai ser salvo. Essa predestinação, ela não está direcionada a uma nação. A predestinação que Deus ele fala aqui, ele está falando à igreja. Quem são os predestinados? A igreja de Cristo. Tá? Então a igreja de Cristo ela está predestinada à eternidade, à salvação. Tá? Não é uma nação, não é um povo.
como alguns querem dizer que os predestinados já estão escolhidos. Se nós partir desse pressuposto, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não existe, não tem noção nós acreditarmos que Jesus morreu debalde na cruz do Calvário, porque o povo já estava escolhido. Se Deus já tinha um povo escolhido, para que ele morreu então? Então nós acabamos anulando a cruz. Então isso não tem como nós acreditarmos nesse tipo de teoria da predestinação, que Deus já escolheu o povo, quem vai ser salvo, Deus já predestinou os salvos, Deus já predestinou os que vão para o inferno. Irmãos, Deus ele deu livre-arbítrio para todos nós. Nós temos o poder de escolha, tá? Nós temos o poder de escolha em nossas mãos. O que nós escolhemos será o resultado no final da nossa vida. Se nós escolhermos servir a Jesus, nós vamos morar na eternidade. Se nós escolhermos em crer no Senhor Jesus, nós vamos na eternidade. Se nós resolvermos obedecer a Jesus, nós vamos morar na eternidade. Agora, tem gente que crê em Jesus, mas não toma nenhuma atitude. Tem gente que crê em Jesus, mas não confessa com os teus lábios. E a Bíblia deixa bem claro, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. É bíblico isso. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado em nome de Jesus. Tá? Então, fica bem claro a atuação aqui do Pai, tá, irmãos? No plano da redenção. Antes mesmo de nós pecarmos, Deus, antes de nós nascermos, vamos dizer assim, antes de Deus criar o mundo, Deus já havia dado o escape para nós. Antes mesmo de Deus colocar o homem no Éden, antes mesmo de colocar o Adão no Éden, Deus já havia dado o escape porque sabia que ele erraria, que ele pecaria. Mas você pode perguntar, mas por que Deus então não interviu nessa situação para que ele não errasse? Porque Deus, irmãos, ele não quer que nós sejamos um robô. Deus ele não quis criar um robô que obedecesse somente aos seus comandos. Deus ele nos deu liberdade para nós tomarmos as nossas escolhas. Tanto é que foi assim no Éden e tem sido ainda assim nos dias de hoje. Por exemplo, quem quiser servir a Jesus, o Senhor está aqui para poder nos ajudar. Mas quem não quiser servir a Jesus, continue nessa vida que está ali fora. Vida de pecado, vida errada. O que nós não podemos escolher é o destino das nossas vidas por onde nós escolhemos viver. Tá? Não tem como. Nós podemos escolher hoje que tipo de vida nós queremos ter. Mas nós não podemos escolher o destino da nossa vida. Porque para cada escolha nós teremos um destino. Tá? Nós teremos um destino. E Deus ele deixou bem claro para nós que antes da fundação do mundo, ele já havia criado para nós o escape, para que nós não fôssemos condenados. Tá? Então, o Deus Pai, ele mostrou para nós, que a respeito do plano da redenção, que ele tinha criado o escape. Qual era o nosso escape? Jesus. Jesus Cristo é o nosso escape. Tá? Então, ele deixou bem claro isso para nós. Tá? Então, no plano da redenção, o próprio Pai, ele não nos abandonou. O próprio Pai, da mesma forma que ele plantou o homem no jardim do Éden, que ali era o paraíso, tá? Deus também, mesmo o homem pecando, mesmo o homem errando, ele colocou para fora do paraíso, para que ele não vivesse eternamente em pecado, porque no jardim do Éden também tinha o fruto da eternidade. Você já pensou, ele em pecado, comendo o fruto da eternidade? Ele viveria eternamente em pecado. Então Deus coloca para fora, coloca os teus anjos na porta do Éden, para não deixar eles voltarem. Tá, irmãos? Mas mesmo assim, Deus colocando o homem para fora do Éden, Deus nunca abandonou o homem. Deus nunca abandonou o homem. Se você olhar a história, você vai ver que em todo o tempo Deus buscou intimidade com o homem. Deus buscou intimidade com Adão, Deus buscou intimidade com Eva. Em todo o tempo Deus não abandonou, mesmo o homem errando. Mesma coisa nos dias de hoje. Mesmo nós errando, o nosso Deus ele não nos abandonou. Em todo o tempo Deus ainda continua mostrando para nós que ele criou o plano da salvação para nós. Cabe a nós escolher se queremos ou não queremos. Tá? O poder de escolha está nas nossas mãos. Mas Deus Pai, tá, irmãos, ele atuou no plano da redenção para as nossas vidas. Foi Deus Pai quem criou, tá, irmãos, todo o plano da redenção.
e foi executado pelo Filho. E nós vamos agora para o segundo. Redimidos pelo sangue de Cristo. E Mandra, lê para nós, por favor. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege, e do Filho, que redime com o seu sangue. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedida benefícios aos adoradores. Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com seu próprio sangue. Para a remissão dos seus pecados, ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela no lugar dela. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Glória a Deus, amém? Olha só que interessante. Deus, ele cria o plano da redenção, certo? E esse plano da redenção, ele é executado por quem? Por Jesus, o Filho. Então Jesus, ele acaba executando o plano da redenção. Aí, como foi lido aqui, que a igreja, ela é o resultado direto da obra redentora de Jesus. Tá? De Jesus. Nós crentes, nós somos chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que foi lido aqui na leitura bíblica em classe. Tá, irmãos? Então, o Deus Pai, tá? Nós temos a atuação do Deus Pai, que elegeu, que elege, e do Filho que redime. Tá? Então, Deus, ele cria o plano da redenção, Deus Pai, e Jesus, ele executa a redenção. Tá? Por quê? Aí nós vamos ver, abra para mim, cooperador Fernando, mais uma vez, Hebreus capítulo 9, do versículo 13 ao 15. Lê primeiro do 13 ao 15, Hebreus capítulo 9. Por favor. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Aí o 14 também? 14 e 15. Ah, tá. Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Glória a Deus, amém? Nós sabemos que na antiga aliança, no Antigo Testamento, o perdão dos pecados era através da morte de um animal. Um animal morria no seu lugar. Na verdade, quem deveria morrer era o pecador, né, irmãos? Mas se ele queria ser perdoado, como ele morreria, né, sem o perdão? Então, o Antigo Testamento, a lei, ela vai designar que um animal deveria morrer no lugar daquele pecador. O animal, ele morria para que fosse perdoado os seus pecados. Mas, meus amados irmãos, a lei, ela não trazia essa solução para os seus pecados. Toda vez que pecava, alguém tinha que ir lá sacrificar um animal. Sempre um animal tinha que morrer em prol do pecado daquela pessoa. Aí eu fico imaginando, né, irmãos? Se nós estivéssemos na lei do dia de hoje, hein? Acho que não tinha mais animal no mundo, não tinha? Será que existiria animal ainda no mundo?
Não é? Porque, irmãos, os dias são terríveis. Os dias que nós estamos vivendo são dias piores que os dias de Noé, quando houve o dilúvio. São dias piores do que Sodoma e Gomorra, em que a cidade foi destruída por Deus, por muito menos do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Porque nos dias de hoje, o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Nós estamos vivendo o caos, literalmente, do que é o certo e do que é o errado. Né, irmãos? E hoje tudo está, como diz alguns, está do avesso os dias de hoje. Está do avesso, literalmente. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Né? Hoje, para você ver, o homem mais bonito do Brasil é a mulher. E a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Só pela misericórdia, meu irmão. Eu não vou citar nomes aqui para não dar muito crédito para que eles tenham respaldo para poder me fazer algo contra a minha vida, mas a realidade é essa. No Brasil, o homem mais bonito é uma mulher, e a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Olha só o ponto em que nós estamos chegando. Então, irmãos, nós estamos vivendo o caos nos dias de hoje. Se não for Jesus Cristo hoje na nossa vida, irmãos, nós nunca chegaremos na eternidade. Então, louvo a Deus, porque Jesus, ele morreu a seu tempo. Né? E o cooperador Fernando, ele deu aqui no capítulo 9, versículo 13 e 15, porque naquela época, antigamente, um animal tinha que morrer para poder perdoar o pecado daquela pessoa. Só que, para nós, graças a Deus, Jesus, ele veio como um sacrifício único e perfeito. Jesus, ele morreu uma vez só na cruz do Calvário por amor de nós. Hoje nós temos perdão dos nossos pecados através do sacrifício vicário de Jesus. Mas é interessante, por isso que eu falei que o Fernando lê ali, mas eu queria continuar. No versículo de número 22 desse mesmo capítulo 9, olha só, lembra nós, Fernando, o 22. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Hebreus, o versículo de número 22, isso é bom você gravar na sua cabeça, porque está escrito aqui, isso aqui, leia para nós, Fernando. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Amém? Então, na lei tudo, né, como diz aqui, todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. Só que ela não dava solução. Pecou, tinha que ir de novo, aspergiu o sangue. Morreu no outro ano, pecou de novo tinha que matar outro animal. Só que a Bíblia vai dizer para nós aqui que sem derramamento de sangue não havia perdão dos pecados. E eu louvo a Deus que o que Jesus ele fez por nós, né, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus em uma única vez, tá, em um sacrifício único e perfeito. Tá, então Jesus, ele morreu uma vez por nós, tá, e nós hoje somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então Deus Pai executa o plano, ele cria o plano, ele elege o plano, e Jesus, ele executa o plano do Senhor. Onde fala que sem derramamento de sangue não tem como ser perdoado os pecados. Então Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele derrama o teu sangue, nós naquele momento somos perdoados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então hoje nós não precisamos matar mais nenhum animal, não, irmãos. Né? Por isso que os animais estão crescendo muito hoje aí no mundo, né? Não precisa mais matar animal. Tá, então, Jesus, ele amou a igreja, irmãos. Ele amou a igreja. Olha só que coisa linda. Somente, irmãos, um homem como Jesus para poder fazer tal sacrifício por nós. Eu sempre gosto de dar uma reflexão para a igreja. Será que nós teríamos coragem, como pai, de entregar o nosso filho para morrer em prol a estupradores, a assassinos, a ladrões? Porque a gente fala assim, entregar a vida do nosso filho por uma pessoa bonzinha, talvez até a gente conseguiria. Mas será que nós conseguiríamos entregar o nosso filho para salvar os ladrões, os estupradores, salteadores, né, aquelas pessoas ruins que causam mal para as pessoas? Será que nós teríamos coragem? Eu acredito que nós não teríamos. Mas Deus Pai, ele deu Jesus para morrer por nós.
E Jesus, ele não hesitou. Jesus, ele foi lá e ele cumpriu o plano da redenção quando ele sobe no Calvário e ele morre por nós. Aí eu te pergunto, por que muitas pessoas não valorizam o sacrifício de Jesus? Ah, mas eu valorizo, eu tenho Jesus no coração, só não vou à igreja, porque eu sou a igreja. Isso é a conversa dos desigrejados, né? Surgiu um movimento do desigrejado e dizer que nós não precisamos estar dentro de um templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é a maior, irmãos, falcatrua que já criaram nesse mundo. Se não fosse para frequentar a igreja, Jesus ele não teria frequentado as sinagogas. Se não fosse para frequentar a igreja, Jesus não teria permitido Paulo instituir tantas igrejas sobre a terra. Né? Então, a igreja ela é importante no nosso meio. A igreja hoje ela tem um papel fundamental no nosso meio. É através da igreja que nós vemos o agir muitas das vezes de Deus. É dentro da igreja que nós aprendemos a palavra do Senhor Jesus. É na igreja que nós crescemos em conhecimento. É na igreja que nós crescemos em graça. Conforme 1 Pedro 3,18. É na casa do Senhor, tá? Então, essa conversa aqui não precisamos, tá? É a maior falácia que já existiu sobre o mundo. 1 João 1,7. Vamos abrir todo mundo? Irmãos, eu estou lendo aqui no meu telefone, eu não gosto muito de ler aqui não, mas eu geralmente leio na Bíblia. Porém, como eu estou com máscara, quando eu boto o óculos, ele está embaçando. Devido à minha paralisia facial, eu estou usando um pouco de máscara, para vocês não assustar muito, porque minha boca fica de lado, irmãos, às vezes, né? Para poder falar aí é meio ruim. Então, 1 João capítulo 1, versículo 7. Olha o que a Bíblia, ela vai dizer para mim e para você. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Tá, irmãos? Então, através do sangue de Jesus, nós somos purificados dos nossos pecados. Então, recapitulando, Deus, ele cria o plano da redenção antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo do mundo existir, e no momento oportuno, Deus envia Jesus. Jesus foi aquele que executou o plano da redenção. Tá? Jesus foi aquele que executou o plano da redenção para que os nossos pecados fossem perdoados. Tá? Então nós vemos aqui a ação de Deus Pai e a ação de Jesus aqui no plano da redenção. Agora vamos para o 3. Santificados pelo Espírito Santo. Pois Maurício, lê para nós, por favor. Santificados pelo Espírito Santo. Bem, a obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege o Filho, redime, e o Espírito Santo, o termo santificação, grego, hagiasmos, indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a Igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Glória a Deus, amém? Então nós vamos ver que nós somos santificados pelo Espírito Santo.
Deus ele cria o plano da redenção, Jesus ele executa, né, a redenção, né, através do sacrifício vicário, e o Espírito Santo, ele é aquele que trabalha em nosso meio nos dias de hoje para nos manter santos. Então, a obra do Espírito Santo é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, né, que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Tá? É o Espírito Santo quem vai nos santificando todos os dias. Então, quando nós vemos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver o conjunto desse versículo, que ele revela a cooperação trinitária na salvação, onde o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Tá? Então, o termo santificação, que aqui vem do grego hagiasmos, indica separação do pecado e consagração do serviço do reino. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja ela não passa de uma instituição humana. Então, é o Espírito Santo que vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Amém. Olha só o que Jesus ele disse para nós. Abre em João capítulo 14, versículo de número 26. Evangelho de João, no capítulo de número 14, o verso é o de número 26. João 14, versículo de número 26. Evangelho. Não é epístola, tá? É evangelho. 26. Encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, sim ou não? Né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Hoje, quem nos traz a lembrança do que foi ensinado da palavra do Senhor é o Espírito Santo. Aquilo que você estuda, aquilo que você lê, aquilo que você aprende da Bíblia, é o Espírito Santo quem te traz a lembrança. Você já viu quando às vezes você lê a Bíblia e às vezes você não entende nada? Já aconteceu comigo, várias vezes leu vários versículos e não entendi nada. Só que vai passando o tempo, o Espírito Santo ele começa a trabalhar na nossa mente, começa a trabalhar no nosso meio, ele vai trazendo a revelação daquilo que nós lemos. Porque o Espírito Santo ele traz a lembrança para você, aquilo que você viu, ouviu, né, aquilo que você estudou. Ele não vai trazer a lembrança daquilo que você nunca viu. Como que ele vai se lembrar daquilo que você nem sabe o que é? Então, por isso a importância de você ler. A importância de você pegar a Bíblia e ler. E nós temos os tempos vagos de nossa casa, quando nós estamos em casa, irmãos, nós temos que ler. Nós temos que dedicar. Eu com muito sacrifício, irmãos, porque eu estou aqui dando aula, meu olho está lacrimejando. Mas mesmo com todo sacrifício em casa não é diferente. Irmãos, mas eu estudo, eu procuro estudar. Eu procuro ler, mesmo assim com os olhos correndo lágrimas, eu vou estudar. Porque eu preciso me alimentar. Nós não sobreviveremos, irmãos, no mundo espiritual, se nós não nos alimentarmos espiritualmente também. Então nós precisamos. Tá? Então nós vamos observar que o Espírito Santo é quem nos santifica. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar, como lemos em João 14, 26, de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos acerca do Senhor Jesus. Já viu aquele momento que você está assim pensando em quase nada, mas vê na tua mente assim uma palavra? Poxa, nossa, lembrei disso agora que foi pregado lá atrás. Às vezes você pensa que é você que se lembrou, mas não é o próprio Espírito Santo trazendo a sua memória. Tá? O Espírito Santo nos fazendo lembrar daquilo que nós já vimos e ouvimos. Tá? Então, olha que interessante. Deus ele cria o plano da redenção, Jesus ele executa o plano da redenção, e o Espírito Santo vai fazendo lembrar as pessoas
que nós necessitamos e carecemos da redenção. O Espírito Santo vai nos lembrando das palavras do Senhor Jesus para que nós venhamos a ser santos e irrepreensíveis. É Ele que vai lembrar de nós, como diz na palavra do Senhor, sede santo, porque eu sou santo. É o Espírito Santo que vai guiando as nossas vidas, que nós temos que nos santificar. Né? Por exemplo, eu não sei vocês, mas já aconteceu de eu ser convidado para alguma festa de um amigo, de um conhecido, de um parente, e que são pessoas que são do mundo, não são da igreja. E eu vou por consideração muitas das vezes, né? Consideramos, não podemos prezar as pessoas também, e a gente vai. Mas em muitas das vezes dessas festas eu me sinto um peixe fora d'água. Aonde tem bebida, tem cigarro, o pessoal fumando. Lógico que com muita sabedoria, eu não estou ali para criticar as pessoas, irmãos, acho que cada um é dono das suas ações, mas na medida do possível em que Deus me permite falar do Evangelho, com muita sabedoria eu tenho falado de Jesus. Eu não vou ali para ficar criticando a bebida, criticando o cigarro, não, porque isso não vai resolver, só vai fazer com que as pessoas nos odeiem. Mas com muita sabedoria falando de Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar, irmãos. Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 16, versículo de número acho que 8. Deixa eu achar aqui, João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence o homem dos teus erros é o Espírito Santo, não somos nós, tá, irmãos? Nós temos que parar com essa mania de querer fazer com que as pessoas executem aquilo que nós pensamos. Tá? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que aprender que nós lançamos a semente e quem vai fazer essa semente nascer é o Espírito Santo. Falamos de Jesus. Falamos de Jesus. E quem vai combater contra o pecado é o próprio Espírito Santo. É Ele quem vai convencer o homem. Tá? Se nós, muitas das vezes, muitas das palavras que nós lançamos às pessoas, e muitas delas não são palavras sábias, ao invés de nós trazermos para perto, nós espantamos. Tá, irmãos? Então as pessoas, nós temos que convencer a pessoa, né, a ter o prazer de nos ouvir. E você ir direto combater no pecado, não resolve. Você só vai afastar a pessoa. Você precisa lançar a semente que Jesus ama, que Jesus espera de braço aberto. O dia que você precisar de Jesus, foi isso que me falaram. Na época que me evangelizavam, mas eu com a vida toda torta, as palavras que falaram para mim é o quê? O dia que você precisar, marido, Jesus está de braço aberto te aguardando. Ele tem a solução dos teus problemas. E eu vou dizer que essas palavras eu não aceitava no momento, mas ficaram cravadas no meu coração. Porque o dia que eu precisei, eu me lembrei dessas palavras e corri aos braços de Jesus. Foi quando eu aceitei a Jesus e me converti. Para você ver, a pessoa que me evangelizou, que falava de Jesus para mim, ele foi sábio. Ele não entrou em contato com os meus pecados, me combatendo os meus pecados, os meus erros. Mas ele mostrou um Deus que estava me aguardando. E isso foi crucial e importante para a minha vida, tá? Quem vai convencer isso aí, irmãos, é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Tá? Então Deus ele faz o plano da redenção, Jesus executa e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostrando que ele tem que santificar e crer, né, no Senhor Jesus, para que possa chegar na eternidade. João 14,6. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Então é muito importante. Então a salvação somente começa quando o indivíduo estiver convencido do pecado pessoal, tá, irmãos? Não é nós convencermos. É o Espírito Santo trabalhar e a própria pessoa entender que ele precisa, né, abandonar a prática do pecado. Então entendamos que essa convicção significa que a pessoa reconhece ter feito o mal e constar como culpada diante de Deus. E é o Espírito Santo quem produz tal convicção. Tá? Guarda isso no teu coração. Não é você quem vai fazer a pessoa mudar. Não vai. Quanto mais você fala, já viu? Quanto mais você fala para a pessoa que está errada, você tem que parar de fumar. Mais ela fuma, mais ela bebe. De raiva que ela fala. De raiva eu vou beber mais. De raiva eu vou fumar mais.
Mas quando é o Espírito Santo quem convence, irmãos, a história ela é diferente. Tá? Então é o Espírito Santo quem produz tal convicção, que é a primeira etapa na santificação do indivíduo. E a única que não requer o seu consentimento, Jesus ele referiu-se a este ministério do Espírito, quando disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós lemos aqui em João 16:8. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tá, então aqui está em João 16, versículo 8 ao 11. O Espírito Santo, ele convence o mundo de 3 coisas. A primeira, ele convence que seus pecados, especialmente o pecado da descrença no Filho de Deus, os fez culpado diante de Deus. Então convence as pessoas que não acreditam em Jesus. Porque muitas pessoas acreditam em Deus Pai, mas não acreditam em Jesus. Existem, para mim não é religião, para mim é seita. Seitas que não creem em Jesus. Para mim, as seitas que, toda religião que se diz religião que não crê em Jesus, para mim é seita. Tá fora da palavra do Senhor. Seita. Eles não creem no Espírito Santo. Eles não creem em Jesus. Eles creem em Jesus, que Jesus naquela época acabou. Eles falam de Jesus e tudo, mas a forma deles crer em Jesus é diferente da nossa. Eles não creem da mesma maneira que nós. A Bíblia deles é adulterada. Como é que é o nome da edição deles? Esqueci o nome da edição. Edição Torre... Tanto é que até um texto da Bíblia dele, quando Jesus ele é crucificado, Jesus foi crucificado com 2 salteadores, um de cada lado. E a nossa Bíblia vai dizer que um deles, diante de Jesus, ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. O que Jesus falou? Ele falou assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não foi isso que ele falou? A Bíblia dele está diferente. Está escrito assim, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Olha como é que muda uma vírgula, muda todo o sentido da frase. A Bíblia dele está adulterada. O Espírito Santo na Bíblia deles, em todo momento, é escrito com letra minúscula. Porque eles não nomeiam o Espírito Santo como um nome de Deus. O nome com letra maiúscula é um nome pessoal. É letra com letra maiúscula. A Bíblia deles, o Espírito Santo, está escrito com letra minúscula. Então não tem como, meus amados irmãos, seita é tudo aquilo que foge dos princípios bíblicos. E ele está fugindo dos princípios bíblicos. Tá? Ok? Então, é o Espírito que vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Aí nós lemos João 14:26, que o Espírito Santo ele faz lembrar o quê? Tudo que Jesus ensinou sobre a terra. Então, existe essa conformidade. Amém? Alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir? Então, nós aprendemos agora nesse primeiro tópico, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção. Agora nós vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. O primeiro subtópico vai estar a comunhão com o Pai. Lembra nós, irmã Adriana, por favor? Comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele. Em João 3,16. Acerca disso, ensina a Escritura. Conservai a vós mesmos no amor de Deus. O verbo conservar, do grego filachate, Isso. Ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Permanecer neste amor denota a verdadeira comunhão, que se manifesta em uma vida
de temor ao Senhor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Glória a Deus, amém? Então nós vemos aqui acerca da comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Qual foi o amor do Pai para conosco? João 3,16. Né? O versículo-chave de toda a Bíblia é João 3,16. É o texto áureo da Bíblia. João 3,16 vai dizer para nós que Deus, Ele amou o mundo. Ele não está falando do globo terrestre, tá, irmãos? Quando a Bíblia está relatada ali em João 3,16 que Deus amou o mundo, Ele não está falando do globo terrestre. Ele está falando da humanidade, do ser humano. Então Deus amou o ser humano de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda. Né? Então aqui está falando da comunhão, né, do Pai conosco. O amor de Deus, ele foi tão grande, é tão imensurável o amor de Deus, que o autor que escreveu, né, João, quando ele escreve, ele não consegue explicar o tamanho desse amor. Por isso que ele fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não consegue encontrar uma palavra que expresse o tamanho do amor de Deus. Por isso que ele escreve de uma tal maneira. Né, de uma tal maneira. Então nós vemos aqui essa comunhão com o Pai através de Jesus. Tá? Que Jesus ele morreu, que ele deu o seu Filho unigênito. Então, a Escritura ensina para nós que nós devemos conservar a nós mesmos no amor de Deus. Agora, o verbo conservar, que vem do grego philachate, ressalta a urgência e significa manter, preservar, guardar e permanecer. Então nós temos que permanecer nesse amor. E agora, o permanecer no amor do Senhor, ele vai além do que apenas declarar o amor do Senhor. Ele vai além daquilo que nós somente falamos. Nós amamos a Deus. Tá? Essa vida de intimidade com Deus Pai, ela tem que ter atitudes. Não adianta apenas nós falarmos que amamos a Deus e nós não temos atitudes diante de situações. Por exemplo, todo dia o pecado bate à nossa porta, sim ou não? Se nós não tivermos atitude de dizer não para o pecado, como que nós podemos dizer que amamos a Deus? Se nós não dizermos não ao erro, né? O erro, quando eu digo ao erro, não é aquele erro involuntário, tá? Porque involuntariamente nós erramos diariamente. Mas eu estou dizendo aquele erro consciente. Erro consciente, meus amados irmãos, nós estamos declarando diante do Senhor que nós amamos em palavra o Senhor, mas em atitudes nós não demonstramos esse amor. Por exemplo, uma pessoa que roubava, a Bíblia diz para ele que o quê? Que ele não roube mais. Só que ele fala, eu amo a Deus hoje, mas ele rouba, fala, agora eu roubo amando a Deus. Não existe isso, irmãos. Quem realmente teve um encontro com o Pai, as ações dele mudam. A forma de agir muda. A forma de falar muda. A forma de ser, ela muda. Porque não adianta nós dentro da igreja demonstrar uma santidade e lá fora nós demonstramos outro tipo de pessoa. Né? Como dizem, né? Algumas pessoas têm o costume de dizer, vestiu a roupa de crente e entrou na igreja. Ali ele é crente, mas saiu da igreja e tira a roupa de crente, ele é do mundo. Né? Então existem muitas pessoas que são dessa forma. Dentro da igreja faz o possível para demonstrar uma santidade que não existe. Tá? Porém, é errado a pessoa fazer esse tipo de coisa, demonstrar a santidade dentro da igreja? Não, não é errado ele demonstrar a santidade dentro da igreja. O que ele tem, é errado ele mostrar que lá fora que não existe essa santidade nele. Então lá fora ele tem que demonstrar que ele também é cristão. Como nós podemos dizer que seguimos a Jesus se nós não buscamos mudança de vida? Evangelho sem mudança de vida não é evangelho, igreja. O evangelho é o anúncio das boas novas. Nós não temos como nos manter na velha natureza. Nós temos que viver uma vida nova. Tá? Então nós olhamos aqui que a Escritura, ela nos admoesta a zelar pelo amor de Deus, que Deus tem por nós.
O amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Abra comigo em 1 João 4, 10. Agora na epístola, está lá no finalzinho. 1 João, capítulo 4. Isso, Torre de Vigia, a editora Torre de Vigia. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10 ao 12. Todos encontraram? Amém? Amém? Todos encontraram? Diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós o seu amor. Em nós é perfeito o seu amor. Agora eu te pergunto, nós amamos a Deus? Amamos, sim ou não? Eu tenho certeza que aqui ninguém vai dizer que não ama. Mas a Bíblia diz que se nós amamos a Deus, nós também amamos os nossos irmãos. Nós podemos discordar de pensamentos, mas nós devemos amar. Eu discordo de pensamento, mas eu amo as pessoas. Eu discordo de algumas ações, mas eu amo as pessoas. Agora, a demonstração do amor, como eu tenho falado, ela vai mais do que palavras. Você demonstrar que ama o próximo, tem que ter atitude na sua vida. Não adianta dizer que ama o próximo e não ter atitude. Às vezes está o teu irmão precisando de um apoio, de um socorro. Vamos supor, vem uma pessoa até você e está padecendo por necessidade alimentar. Você chegar para essa pessoa e diz que Deus supra a tua necessidade, adiantou alguma coisa? Você demonstrou seu amor? Não, não demonstrou. Não demonstrou. Demonstração de amor nesse sentido é quando você fala assim, eu vou dividir o meu pão, eu tenho um, vou cortar no meio a meio. Eu vou comer meio, você vai comer meio. Isso é demonstração de amor. Tá? Então, nós temos que, em nome de Jesus, mais do que palavras, é ter atitudes. E nos últimos tempos, as pessoas têm amado muito de palavras. Muitas palavras de amor e poucas atitudes. Mas vamos seguir o texto, aqui que nós estamos lendo aqui de 1 João capítulo 4. Nós lemos até o versículo de número 12. Olha só, versículo 13 em diante. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Esse temor aqui é medo, tá, irmãos? Porque, vou mudar a palavra medo, porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, olha só o que o 20 vai dizer para nós. Esse aqui é profundo, irmãos. Grifa na tua Bíblia. Marca esse texto. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é o quê? Mentiroso. Olha só como a Bíblia ela é profunda conosco. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu te pergunto, você está aborrecendo o teu irmão? Você está odiando o teu irmão? Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nem todo mundo, ele pensa como nós, sim ou não?
Quer dizer, nem todo mundo não, a maioria vai pensar diferente de você. Na grande maioria, todos pensam diferente de você. Mas nós não amamos as pessoas porque elas pensam igual a nós. Temos que entender isso. Nós não amamos as pessoas porque elas pensam igual. Nós amamos as pessoas porque esse amor de Deus ele está intrinsecado, assim, está envolvido dentro de nós. Ele está dentro de nós. Nós amamos as pessoas não é porque eles concordam. Não é porque são iguais. Não é que pensam igual. Nós amamos as pessoas porque esse amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Deus Pai, ele nos constrange. Tá? Então nós amamos as pessoas porque o amor que nós devemos às pessoas, meus amados irmãos, ele não está entrelaçado à pessoa ser perfeita. Não. Até mesmo porque dentro da igreja não tem um santo. Como o próprio apóstolo São Paulo, ele fala, eu sou o maior dos pecadores. E eu também me considero dessa forma. Eu sou o maior dos pecadores. Eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Mas nós não amamos as pessoas por causa da sua perfeição. Nós amamos as pessoas porque está dentro do nosso coração o amor de Deus. Ele está entrelaçado conosco. Tá? Então aprenda isso, irmãos. Nós não devemos amar pessoas porque eles concordam conosco. Irmãos, eu amo várias pessoas que discordam de mim veemente. Tem muitos obreiros, muitos amigos que discordam de mim. E eu não deixo de amá-los porque eles discordam de mim. Continuo amando. E até mesmo que se todos concordassem, né, com o que eu penso, talvez muitos pensamentos meus são errados. E se as pessoas concordassem com tudo, acabaria eu errando o tempo todo. Mas porque as pessoas discordam, isso se torna importante para mim. Eu não olho uma discórdia de uma pessoa como uma afronta. As pessoas, quando muitas das vezes discordam da minha linha de pensamento, eles me levam a refletir se realmente a minha linha de pensamento está certa ou não. Isso para mim é crescimento. É crescimento para mim. Só que nem todo gosta de discórdia, né, irmão? Quando as pessoas discordam de você, o que você se sente? Você se sente feliz? Ou você sente aquela ira santa? Né? As pessoas dizem ira santa, né? Tá, irmãos? Então, nós precisamos entender e compreender em nome de Jesus, tá? Então, a comunhão com o Pai, ela é muito importante para conosco. Tá? Ela é super importante para nós. Vamos para o segundo, a comunhão com o Filho, com Jesus. Cobrador Fernando, lê para nós, por favor. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Desse modo, é impossível possuir a vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Amém? Nossa, não tem nem o que se explicar acerca disso. Não tem como, irmãos. Ninguém, João 14,6 está escrito aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí na parte B. A parte A ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio, né, de chegar até Jesus. Não tem outra ligação para chegarmos, né, até Deus, quer dizer. A nossa única ponte que liga nós pecadores a Deus Pai chama-se Jesus. Tá? Então, nós temos que ter comunhão. A igreja, ela tem que ter comunhão com Jesus. Tá? Somente através de Jesus nós chegaremos na eternidade. Não tem santo que intercede por nós. Não tem outro meio, não tem outro mediador. A Bíblia vai dizer para nós que só existe Jesus, mediador entre os pecadores e Deus Pai. Tá? O único mediador é Jesus. O único caminho é Jesus. Tá? Então não temos outra fonte. Tá? Então nós temos que ter comunhão com Jesus. E a comunhão com Jesus, irmãos, ela faz com que nós venhamos a refletir em muitas coisas que nós pensamos. A comunhão com Jesus, ela faz com que nós tomamos outras direções do que nós imaginávamos tomar. Por exemplo, hoje, por eu ter essa comunhão com Jesus, hoje eu estou aqui no Japão.
Se eu não tivesse a comunhão com Jesus, talvez eu não estaria mais aqui no Japão. E nem sei se eu estaria nos caminhos de Jesus. Mas porque eu criei um vínculo de comunhão, porque eu criei essa comunhão com Jesus, hoje eu estou aqui, em obediência ao meu Senhor. E eu acho ruim? Não, eu acho extraordinário. No meio de 8 bilhões de humanos, Jesus me enxergou. Jesus, ele me achou, né? Um perdido. Como diz aquele louvor, eu era um pobre pecador, né? E Jesus, ele me achou, e eu louvo a Deus. A mudança do curso da minha vida por causa de Jesus, irmãos, eu não vejo em momento algum alguma tristeza, alguma raiva. Não, o curso da minha vida ele mudou totalmente quando eu conheci a Jesus e comecei a ter comunhão com Ele. Tá? Então foi através de Jesus que eu mudei todos os meus planos. Tá? E hoje eu estou aqui. Então essa comunhão com o Filho eu continuo mantendo hoje em nome de Jesus. 3. A comunhão com o Espírito. Irmã André, lembra para mim, por favor? Comunhão com o Espírito. É o terceiro subtópico do tópico 2. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito, quando os crentes vivem em comunhão e o amor sacrificial. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só que interessante, que a comunhão com o Espírito Santo, ele é um aspecto vital. Ou seja, a comunhão com o Espírito Santo é um assunto de vida ou morte. Você sabe qual é o único pecado que não tem perdão? Contra o Espírito Santo. Você pode pecar contra Jesus. Você pode pecar contra Deus Pai. Mas contra o Espírito Santo você não tem perdão. Tá, irmãos? Então, olha só que interessante. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós, que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. Olha só o que Gálatas 5:25 vai dizer para nós. Gálatas 5:25 vai trazer uma instrução importante para mim e para você. Tá? É super importante esse texto de Gálatas 5:25. Nós precisamos ter ele em mente, tá? Para as nossas vidas. Se o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo, esse versículo ele tem que fazer parte da nossa vida diária. Gálatas 5:25, encontraram? Diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito Santo. Tá? Nós temos que viver e andar no Espírito Santo. Tá? E isso vai fazer com que nós venhamos a refletir na nossa forma de ser, de viver, na nossa forma de ver, na nossa forma de ouvir, na nossa forma de falar. Tudo isso vai fazer com que nós venhamos mudar as nossas atitudes. Tá? Então a comunhão com o Espírito Santo faz com que nós venhamos a ter atitudes. Por exemplo, nós sabemos, irmãos, nós usamos redes sociais. Dentro até mesmo das redes sociais que você vai usar, irmãos, vem cada propaganda indecente, sim ou não? Irmãos, eu tiro na hora. Falei, misericórdia. São propagandas que vêm para poder, muitas das vezes, te tirar a tua paz, irmãos. Tá? E se nós não nos policiarmos, né, se nós não estivermos andando com o Espírito Santo, irmãos,
há uma grande probabilidade de nós pecarmos pelo visual. A Bíblia vai dizer para nós que a candeia do nosso corpo, qual que é? Os olhos. Os olhos são a candeia do nosso corpo. Então aquilo que nós olhamos, ele passa a fazer com que nós desejamos. Se nós vemos com frequência, temos que tomar cuidado. Uma vez você olhar, pode ser até coincidência. A segunda vez que você olha a mesma coisa já não é coincidência, tá? Toma cuidado. Se você passou e resolveu voltar, toma cuidado. Os teus olhos estão fazendo com que você peque. Tá? Tome muito cuidado em nome de Jesus. E nós temos que ter cuidado para não perder essa comunhão com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é ele quem promove a unidade no corpo de Cristo. Efésios 4:3, abra comigo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 3. Eu vou ler aqui do versículo 1 em diante. Eu gosto muito desse texto porque ele vai falar da unidade da fé. A unidade da fé. Tá? E quando nós vemos aqui, a ação do Espírito Santo é quem promove a unidade do corpo de Cristo. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha que texto maravilhoso. Que coisa linda, né? Que o Espírito Santo, ele promove em nós essa unidade no corpo de Cristo. Tá? Essa unidade. Por isso que eu sempre, no dia de culto de ceia, eu costumo às vezes falar que não adianta, irmãos, a gente ser participante somente do culto de ceia. Porque tem pessoas que muitas das vezes, ele acha que vindo somente no culto de ceia, ele demonstra essa comunhão. Quando nós estamos participando do pão, nós estamos comendo pão, que tipifica, que simboliza o corpo de Cristo, e biblicamente falando, o corpo de Cristo hoje para nós é quem? Não é a igreja? A igreja. Nós quando comemos do pão, nós testificamos diante do Senhor que nós estamos em plena comunhão com o corpo de Cristo. Nós temos comunhão, nós temos amizade, nós temos amor pelo corpo de Cristo. Se você só vem no dia de ceia, como você declara isso? Nós nos tornamos mentirosos, sim ou não? Você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Né? Existem pessoas que às vezes estão na igreja e não tem coragem, às vezes acaba o culto, não tem coragem de cumprimentar, já sai correndo, vai embora, não tem comunhão. Estar em comunhão é você ter comunhão, é você saber conversar, cumprimentar, saudar. Isso é ter comunhão com o corpo de Cristo. Tá, irmãos? Então nós precisamos, em nome de Jesus, mudar as nossas atitudes. Não basta só vir no culto de ceia. Temos que ser frequentadores dos cultos para ter comunhão com a igreja. O culto de ceia nós estamos apenas declarando aquilo que nós somos durante todo o mês. Nós temos comunhão com o corpo e temos comunhão com Cristo. Tá? Então, em nome de Jesus, nós temos que mudar a forma de ver, a nossa percepção em relação a essas questões. Tá? Em nome de Jesus. Amém? Vamos para o último tópico, 3. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Deu para entender que a comunhão da igreja só é possível através da ação da Trindade? Né? Então, nós temos que ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Porque Deus Pai foi aquele que criou o plano da salvação. Jesus foi o que executou. E o Espírito Santo é o que está nos convencendo hoje dos nossos erros, dos nossos pecados. Então nós temos que ter comunhão com eles. Ok? Vamos para o terceiro. A igreja é enviada pela Trindade.
Primeiro, a missão dada pelo Pai. Eu vou ler o primeiro. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo 2,4. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando seu povo para ser luz entre as nações, conforme Isaías 49,6. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para proclamar a graça, conforme 2 Coríntios 5, 18 ao 20. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4 e 11. O envio do Filho é o ápice desse propósito, e a igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo, conforme João 17, versículo 18. Tá? Então, a missão dada para o Pai, tá? Para a igreja, é o ID. Hoje é que dia? Hoje é dia 15? 15 do mês? 4. 1/3 do ano de 2026 está se acabando. Certo? Dentro desses 1/3 do ano de 2024, ou seja, são 4 meses, são 120 dias, não é isso? Quantas almas nós ganhamos para Jesus? Quantas almas nós conseguimos trazer para a igreja? É de se pensar, sim ou não? Precisamos pensar. Ah, mas eu não tenho muita amizade. Ah, eu não conheço muitas pessoas. Mas tem alguém próximo de você que não tem Jesus. Tem alguém próximo de você que não tem Jesus. E eu sempre falei aqui, e continuo afirmando, que toda alma com Jesus, todo ser com Jesus no coração, ele é um missionário. E todo ser sem Jesus no seu coração, ele é um campo missionário. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Seja para um parente, seja para um vizinho, seja para um conhecido. Você não precisa ir em desconhecido, você pode evangelizar os próprios conhecidos, os amigos, as amigas. Uhum. Então, é o que eu falei, né? O tipo de assunto que você vai tratar com a pessoa, ele precisa ter sabedoria. Então, aí é onde nós pedimos ao Espírito Santo a sabedoria para lidar com as pessoas. Porque, é que eu falei, não adianta você chegar uma pessoa e falar, você está fumando, você vai para o inferno, você está bebendo, você vai para o inferno. Isso aí é um assunto que, para ele, é uma afronta. Né? Mas você fala assim, não, está tudo bem? Não, está tudo bem. Né? Não, eu sou da igreja, né? Se você precisar de alguma coisa, conta comigo, né? Se precisar de uma oração, estamos aqui para te ajudar. E você se calar. A pessoa ela já entendeu, né, a mensagem e ela não vai se sentir tão ofendida porque você não foi tão invasiva. Né? Então você tem que ter sabedoria. Houve já pessoas que chegaram em ímpio, eu ouvi, e o ímpio declarou para mim, que falaram para ele, ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. A pessoa com tanta raiva falou assim, eu não gosto de crente, eu odeio crente. Porque a pessoa nunca imagina que ela vai para o inferno. Então não adianta você chegar dessa forma, né? Nem sempre funciona. Diferente do cooperador Márcio, quando ele pregou para o irmão Marcos, né? Mas eles são parentes, são primos. O Márcio chegou para ele, se você aceita Jesus, você vai para o inferno. Então o Marcos aceitou Jesus. Mas são parentes, é diferente. Sim, sim. Então. Sim, sim. Não, mas vai de pessoa a pessoa. Então, nós precisamos ter o termômetro, na verdade, né? Nós vamos nos aproximando. Eu, por exemplo, na maioria das pessoas, quando eu me aproximo das pessoas, eu não falo de igreja, eu não falo de Jesus, eu conquisto, em primeiro lugar, a confiança daquela pessoa. A partir do momento que ela fala assim, poxa, o marido é gente boa, eu falo, opa, agora é a hora.
sou crente, sou da Assembleia, sou ali de Jesus, né? E o dia que você precisa de alguma coisa, de uma oração, olha, conta comigo, estamos aí. Então, eu já consegui fazer até visita em várias casas de ímpio dessa forma. E a pessoa, não, vai lá em casa, então faça uma oração lá em casa. Vou lá. Entendeu? Por quê? Porque no início nós não podemos ser tão invasivos. Temos que pedir sabedoria ao Senhor. Lógico que cada situação é uma situação. Deus ele vai te dar a direção correta ali. Tá bom? Mas a missão que Deus ele deu para nós foi de pregar o Evangelho. A Bíblia diz aqui para nós, aqui em João 17, 18, e a igreja é chamada a participar dessa missão como o corpo de Cristo no mundo. Mas a própria palavra vai dizer para nós que nós somos o quê? Nós somos luz do mundo, sim ou não? Somos o sal dessa terra e a luz do mundo. Tá lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Então nós temos que levar a luz para essas pessoas que estão em trevas. Tá? Então a importância de nós sermos luz. Mas se nós chegarmos com muita sede ao pote, nós vamos espantar. Tá? Então tem que ter estratégia, irmãos. Tem que ter estratégia. Conquista a pessoa. Quando você vai chegando numa pessoa que você não tem muito conhecimento. Uma vez eu fui fazer uma visita para um homem e a esposa já crente, e foi um momento difícil. Ela falou assim, olha, pastor, me desculpa se o meu marido te destratar. Eu já estou te pedindo desculpa antecipadamente, porque ele não gosta de crente. Eu falei, não, tudo bem, não se preocupa não. Fui lá, me apresentar ao pastor da igreja e tal. Não falei de Jesus para ele. Conversamos de tudo quanto é assunto. E no final das contas, ele estava falando de milagres que Jesus fez na vida dele. Para você ver a estratégia. Ele falou mais de Jesus para mim do que eu para ele. E eu deixei ele falar à vontade. Uma vez aconteceu um problema com ele, mas ele viu a mão de Deus, Deus guardou a vida dele, para não acontecer um acidente. Né? E ali foi tremendo. Tá? Então essa pessoa até hoje ela me recebe com carinho. Ela não me distrata. Por quê? Porque no começo eu conquistei, né, a confiança dela. Tá? Então isso é importante. Ok? Vamos para o 2. O filho comissiona seus discípulos. O filho enviado pelo pai agora envia a sua igreja. Após sua ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19, 20. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É a responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 4, 2. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo, abre comigo Atos 2,38, por favor. Esse aqui também é um outro assunto polêmico que eu quero trazer para você, para esclarecer isso aqui. Atos 2,38. Atos 2,38. Porque nós vamos encontrar hoje sobre a face da terra algumas igrejas que discordam da nossa forma batismal, que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem as igrejas que, baseado nesse texto de Atos 2,38, ela batiza apenas as pessoas em nome de Jesus. Olha o que está escrito. Atos 2,38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui quando Pedro está relatando, ele não está falando que nós devemos batizar apenas no nome de Jesus. Quando ele fala que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele está falando para que as pessoas sejam batizados na autoridade do nome de Jesus. Tá bom? Mas o que Jesus ele nos ensina, o modelo batismal, está lá no livro de Mateus. Vamos lá agora, Mateus 28. Mateus 28, versículo de número 19. Essas palavras que estão escritas em Mateus, capítulo 28, versículo 19, são palavras do Senhor Jesus.
Olha o que ele diz. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do... O modelo batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Tá? Não é por aspersão. Não adianta jogar água na cabeça e falar que te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não vale. Não adianta pegar, virar a cabeça e jogar uma canequinha de água na cabeça, que não vale. A palavra batismo, tá? Ela vem do latim baptismo, que é imergir. Literalmente enfiar debaixo da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O modelo em Marcos, capítulo de número 16, vai dizer o quê? Versículo 15 em diante, diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Também são palavras de Jesus. Mas o modelo de batismo está somente em Mateus 28, 19. É o modelo que Jesus mandou batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Irmãos, e o tempo acabou. Agora o 3, que seria o Espírito capacita e envia. Eu sempre tenho falado aqui, Atos 1:8, Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tá? Então, em nome de Jesus, depois você lê em casa, e aqui nós precisamos encerrar, em nome de Jesus. A função primordial da igreja é glorificar a Deus em primeiro lugar. Quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Nós encerramos essa revista. E já agora, na semana que vem, iniciaremos a nova revista. Eu não trouxe ela, mas semana que vem já a nova revista, a nova aula, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.